Bom, vamos para o episódio 3, um tema muito importante. Um tema meio extenso demais, entendeu? Então, a gente vai englobar os três casos que eu escolhi, mas lógico que esse tema dá chance a pelo menos uns 10 temas, que é pé diabético, entendeu? Então, dentre o pé diabético, a gente vai ter pé diabético neuropático, infeccioso, isquêmico. Então, só nessas três já assim, um braço enorme de doenças. Mas, como a gente quer falar meio que amplo, só para a gente discutir os casos, eu botei pé diabético. Então, eu selecionei 3 casos, porque é um paciente que está no nosso dia a dia. Imagino que todas nós temos sempre, quem lida com lesão, vai ter sempre um diabético. Se ele está descompensado ou não, não necessariamente. Às vezes ele está com a glicose direitinho, às vezes ele faz tudo bonitinho, mas a neuropatia diabética acaba boicotando a saúde dele, porque ele não olha direito para o pé, ele não sente dor. Eu já, por exemplo, tirei um vidro, paciente pisou em um vidro, esse vidro foi muito profundo, ele não era isquêmico, cicatrizou. Um mês depois, fisturizou com secreção purulenta, a gente achando que era uma osteomielite. Era o corpo estranho, que era um caco de vidro. Então, assim, é um paciente que inspira muito cuidado e que, na verdade, o diabético, ele deveria ser cuidado não só como o diabetes, né, a doença sistêmica que é, mas eu acho que devia ter um cuidado especial para o pé do diabético, mesmo se esse pé não tivesse nada. Eu acho que é importante. Vamos chegar lá, né? Mas aí vamos apresentar o primeiro caso. O primeiro caso é um caso de um paciente. Olha só que lesão. Ele chegou para mim assim. Aí você pensa assim, meu Deus, como um paciente pode chegar nesse nível? E vou dizer, era um paciente com um nível social muito bom, mas que tinha muito medo de ver, escondeu da esposa. Isso é uma coisa muito comum. Esses pacientes têm vergonha e também não querem saber. E acham que aquilo ali vai cicatrizar, vai melhorar. E a coisa só piora, só progride. E chegou nesse ponto. Impossível, né? Fazer qualquer tipo mais conservador. Mas, eu vou passar a bola para vocês. Se vocês pegassem esse pé no consultório de vocês, lá no seu consultório de lesão, o que vocês fariam com esse paciente? Morre pro vascular, né? Socorro, né? Socorro. Na verdade, eu abordaria de uma seguinte forma. Eu verificaria com ele se realmente a glicose dele está descompensada. É um paciente, provavelmente, que não sente os pés por estar com aquela lesão daquela forma. Então, por mais que ele fale, eu não sou diabético, que tem muitos desses, né? Eu não sou diabético, mas qual é o medicamento que você usa? Glifagem, insulina, Não é. mas não é diabético. E assim, eu verificaria e primeiro eu faria asepsia. Depois eu pediria para realmente uma parceria para um exame de imagem, que aquele dedo ali é nítido que tem uma comunicação, na verdade, né? Porque tem 2 lesões ali. Então, provavelmente tem uma comunicação. Então, aquilo ali não é só visível, pode estar muito mais profundo. E aí, se realmente tiver uma comunicação, quem me garante que não tem uma osteomielite ali, eu não preciso de um antibiótico. E aí, sim, eu faria a limpeza, registraria aquela lesão e pediria um help. Não, o problema desses pacientes é esse, né? Eles não têm dor. Não E sei. às vezes não fazem um quadro infeccioso grave, sistêmico, não. Às vezes começa no pé, fica no pé e aí que vai progredindo. Então, ali, na verdade, o que acontece? Ali é o que a gente chama de fisturização cutânea. Aquilo ali não é da pele, que ele está lá dentro. E aí a pele explode e você vê aquilo. E ele já tem uma necrose instalada, quer dizer, esse é o problema da ferida do diabético. A gente fica pensando assim, não, diabético vai perder tudo que é dedo. Não, vai perder a perna? Não, se ele não for isquêmico, não perde. O problema é que se deixar a lesão, a infecção alastrar, ela faz uma reação inflamatória tão grande, tão infecciosa, que fecha a periferia. Sim. O sangue não vai, não é que ele tem problema circulatório, é que não chega. Aquilo ali transforma na infecção e ele perde, né? Perde pé por não ter drenado, por não ter tratado com antecedência. Então, é um pé que, na verdade, inspira cuidado, assim, de urgência, né? Não tem jeito. Eu acho que a gente tem que levar para o centro cirúrgico, e tanto é que eu falei para ele entendeu. Esse paciente é interessante, a Hannah conhece ele não queria nem ver a lesão. Sim. Mesmo depois de cicatrizado, ele brincava comigo, doutora, só cadê meu dedo? O que você fez com meu dedo, né? Brincando, mas sabia que não tinha a mínima chance de ficar com aquele dedo. E realmente, na hora que você vai debridando, você chega a um ponto que você não
não tem como salvar, porque aquilo ali está totalmente destruído. Totalmente comprometido, né? Uma coisa que a gente vê no debridamento cirúrgico é que o osso, quando ele fica infectado, ele fica muito. Ele esfarela, né? O osso, teoricamente, ele tem que ser duro, né? Ele é cálcio, ele é duro. Se você consegue ressecar e goivá-lo com facilidade, é porque ele está ruim. Então, o ideal era você. No caso dele, não, porque o caso dele eu fui até onde tinha secreção, onde não tinha mais nada e ficou limpo e é mais fácil. Mas quando você tem de dúvidas se aquele segmento está com infecção ou não, uma tática que a gente usa, porque a gente não tem como fazer uma cultura e saber imediatamente na hora se aquilo que a gente tirou está contaminado. Não tem essa opção. Então, uma tática que a gente usa é ir até onde você tem dificuldade de goivar, de ressecar o osso. Quando está muito duro, é porque aquele osso, teoricamente, não está contaminado. Aí você para. Então, mas aí você vai até onde tiver que ir. Então, esse caso é um caso que para alerta, eu acho que serve de alerta. Eu acho que a conduta aqui não tem muita discussão, realmente não. Não tem o que fazer, é ressecar o dedo e observar. O que serve de alerta é que esses pacientes eles têm que ficar vigilantes. Ele, família. Sim, a família está intuitiva ali no tratamento do paciente diabético. Vai perder. Esse paciente, ele tá cicatrizado, tá bem, mas é um doente que não podia sumir. Eu nunca mais o vi. Quem me garante que daqui a pouco ele vai ter uma lesão na base do pinto pódo, no calcâneo? Hoje nós temos especialistas voltados somente para pés diabéticos, que são enfermeiros especialistas, podiatras, que não é diferente de podólogo, né? São podiatras, são especialistas em pés diabéticos, feridas em pés. Então, dá para você ter um acompanhamento, porque assim, até um simples fungo, que pode ter ocasionado um fungo ali, um simples fungo na unha possa ocasionar uma necrose, uma mumificação, até uma mumificação de um dedo. Então, é muito perigoso. Então, a gente tem que realmente cuidar desses pacientes. Esse paciente, ele respondeu muito rápido, porque ele não era isquêmico. Então, você tirando o foco infeccioso, você consegue uma cicatrização adequada. Não precisou de grandes coisas, de grandes enxertos, de grandes tecnologias, porque ele respondeu muito rápido. Mas, se esse paciente realmente tivesse uma morosidade muito grande, o que vocês colocariam ali como uma opção para a gente acelerar um processo cicatricial? Nossa, eu colocaria muita coisa. Impressão negativa. Exato. A gente poderia entrar realmente com impressão negativa e visando em custo, eu poderia entrar com uma hidrofibra, com prata. Eu gosto sempre de associar para esses pés que são infectados, eu gosto sempre de associar a hidrofibra com prata. A ajuda do laser, da matriz de fibrina, excelente também. Mas o acompanhamento do pós-cirúrgico também é muito importante. E agora, né? O follow-up depois de cicatrizado, que a gente perde. Te perde esse paciente. Sim. E depois de cicatrizar, depois que o paciente sai da cirurgia, muitos pacientes ficam à mercê. Nem todos os planos de saúde têm um ambulatório para que ele volte, retorne, acompanhe aquela ferida. Então, muitos casos são reincidentes, aumentam até a hospitalização por conta de infecções derivadas não da cirurgia, mas da manutenção feita em casa. É o que a gente está falando da questão do custo-benefício. Às vezes é uma coisa que para a seguradora, para o paciente pode ser muito caro, a longo prazo não vai ser. Sim, com certeza. E aí você tem o custo agora maior, mas depois você fica no hospitaliza, retorna. Você retorna às atividades laborais. E infelizmente, assim, muitos pacientes ficam à deriva. Sim. Que não tem esse encaminhamento, esse acompanhamento. E se a gente fosse fazer um trabalho real do emprego da tecnologia, da medicina regenerativa, vendo a diminuição do número de amputações. Sim, isso é excelente. Antigamente batia no hospital, era amputação. Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou testemunha da doutora Liz. O cirurgião, ele tenta até o último recurso não amputar. Exatamente. Já tive um paciente que ele já estava condenado, vários especialistas já tinham condenado a perna dele, ele era deficiente visual e já não tinha a outra perna. E era uma condenada mesmo. Não, vamos revascularizar, vamos ver isso aqui. Mas o que a gente pode fazer? Fechou e tá aí até hoje. Com a perninha dele, botou a prótese na outra, tá andando, feliz da vida. Não, a gente tem que sempre deixar para o último momento. Tem momentos que não dá. Sim. Você tem que falar a realidade para a família. Ou é perna ou é vida, não tem jeito. Mas se a gente puder evitar, de acordo com a nossa possibilidade, de acordo com a possibilidade clínica do paciente, que às vezes a gente não tem, também não tem condições clínicas
Às vezes a gente vê que é uma perna que pode ser salva, mas o paciente está muito grave, então é melhor fazer alguma coisa mais agressiva, porque a gente está aí para manutenção da vida, né? Então, o que é a nossa prioridade. Então, a gente também não vai ficar nadando para morrer na praia. Não dá. A gente tem que ter medicina, para mim, acho que mais do que conhecimento, né, e experiência, é bom senso. Eu acho que medicina sem bom senso não funciona. Eu acho que tem coisas que você tá tudo certinho para fazer daquela forma, não quer ser daquela forma. É aí que entra outra discussão boa, que pode ser outro episódio, outra série, é o tal da IA. Porque é o teu negócio. Realmente, já foram feitos vários estudos que a IA dão respostas, dão respostas muito mais satisfatórias, com muito mais segurança para o leigo do que o próprio médico, ou do que o próprio enfermeiro quando vai discutir algum assunto. A questão é o bom senso. A IA não vai conseguir individualizar cada caso. Isso nunca vai existir. Ela vai ajudar? Ela vai substituir, né? Ela vai ajudar. O olhar claro. crítico. Eu sou totalmente a favor do paciente procurar IA, procurar a internet, o Google, porque o paciente também ele vem com ele sabe o que ele tem, ele discute nela com você. Eu sou super a favor agora. Pegar uma coisa que está escrito na IA, na internet, no Google, e botar aquilo com uma verdade absoluta, é muito grave, é muito ruim para ele. Não é assim que funciona. Então, assim, é uma coisa que bom senso é tudo. Então, em pé diabético, mais do que nunca, entendeu? E cada caso é um caso, né? Não é porque fulaninho teve totalmente. uma lesão Também acontece. parecida com a minha que eu vou querer. Eu quero fazer. Fulano usou a tal cobertura. Eu também quero quero usar coisa, mas cada caso é um Cada caso, cada ferida, cada exudata. Então você tem que olhar além do todo, você tem que olhar para ela. O que ela tá pedindo para você? Ela ferida. O que a ferida tá pedindo para você ali naquele momento? Porque não é porque eu uso uma cobertura em você que eu vou usar na Liz outra. Então é realmente. Não, e pior é quando tem custo envolvido, né? Com certeza. Olha só, isso aqui é muito mais barato, funcionou. Por que não pode fazer na minha? Porque não funciona em mim, Foi muito mais barato, isso aí tá muito caro, não vou gastar isso não, tá adiantando nada. Porque a pessoa tem a mínima paciência para guardar a evolução, como se a ferida dela fosse igual, com a mesma complexidade do coleguinha. E infelizmente, ferida é paciência, é um jogo de paciência, porque E é complexa mais ainda. a complexa mais ainda, porque na verdade, para abrir uma ferida é questão de rápido, em 24 horas a gente consegue abrir uma ferida e bem grave. Agora, para cicatrização, dependendo, pode durar até meses, né? Anos. Ele sabe. Porque para ferida depende de muita coisa, muitos fatores envolvendo. Exatamente. Então tá, então agora a gente falou desse paciente do pé, agora vamos a outro paciente que essa aí é bem grave também. É uma paciente com é um pé de Charcot, né? Pé de Charcot é uma entidade gravíssima, é um pé diabético que tem multiproblemas, né? Ele não é só um neuropata, ele tem fraturas, ele tem luxações, ele tem a carga de pisar, ela muda completamente, a gente chama até no pé de Charcot, o pé desaba literalmente, e aí com isso você muda os pontos de pressão que você está caminhando e começa a abrir lesão. E aí você ali tem não só a questão do atrito, como você tem a osteomielite, como você tem a fratura, é muito ruim. Eu tenho paciente que não abriu lesão, que a gente está sofrendo para ver se ele consegue se adequar para que não abra. Isso é o mais desafiador. É lógico que a gente não quer que abra, mas quando abre, aí a gente tem um desafio, um trabalho bem árduo. E nesse caso, essa paciente, ela já foi a vários médicos, todos indicaram amputação. É uma senhorinha de 80? 98. 98? Já me parece. É uma senhorinha assim, super lúcida, ativa. Os filhos reclamam que ela não para em casa, até por isso talvez que ela abra toda hora fístula, mas ela não para, só que assim, ela não quer, a família não quer, passei os riscos, olha só, a gente pode cicatrizar? Vai abrir, e assim vai, e a gente está trabalhando. Quando a gente começou, eu realmente fiquei muito preocupada, eu falei, gente, acho que isso não vai resolver, e aí a gente vê esse pé, que é um pé todo deformado, mas é um pé, Cicatrizado. e ela anda com esse pé, e ela não tem dor, porque é neuropata. Ela anda com isso. Aí até, eu acho que é uma coisa para a gente também servir de alerta, que é essa questão que a gente falou. A gente vai até a gente pode ir. O paciente não ficou grave, o paciente não tinha sepse, não tinha nenhuma comorbidade que nos impedisse de tentar. Levei ela 2 ou 3 vezes para o centro cirúrgico já, fiz gluconato de cálcio, fiz matriz, fiz flubble, fiz regenerativo.
Fiz tudo nela. Eu acho que fiz o regime dela também. Fiz tudo. E ela tá aí, ó. Levei o caso dela pro ILMA, pro Congresso Internacional, passei. Então é uma coisa que é válido, é gratificante, entendeu? É só pra gente mostrar que vale a pena investir, entendeu? A gente hoje tem que tecnologia que a gente possa investir. Mas imagina, é igual o outro, né? Não tem nem o que discutir. Imagina você pegar esse pé ali pra você vai indicar o quê para aquele pé, Isabela? Entendeu? Esse pé aí, todo cheio de troça ali. Primeiramente ali, né, fazer uma abordagem multidisciplinar também nessa paciente, ver como é que estão as condições de saúde dela, pedir um Doppler, avaliar as lesões, iniciar ali, colocar uma prata, né? E aí encaminhar para o vascular. É porque é um problema que você pensa, gente, você olha aquele pé, você fica assim, não, esse pé tem que mexer, tem que debridar. Só que não necessariamente debridar muito, porque você vai chegar aonde? Moça. Já tá. Aí você vai fazer um buraco enorme nesse pé dessa pessoa. Eu acho que o ideal é justamente fazer a abordagem um pouco mais conservadora, lançar mão de medicina, da tecnologia que a gente tem hoje em dia, e tentar amenizar, pegar essa cultura, porque é óbvio que dá um bando de bactéria. Sim. E aí você tentar fazer uma abordagem de antibiótico guiado por cultura. E aguardar. Ela é amiga do Cipro, da clindamicina. Ela era amiga. E assim, a suplementação dessa paciente. Não passa mal. Eu não sei como a pessoa não faz uma colite por uso prolongado de clindamicina. Ela não faz. E sempre responde. Sempre responde ao mesmo antibiótico. Gente, deixa a vovó viver dessa forma. 98 anos, vamos botar ela morre. Não tem a mínima chance. Ela é muito ativa. Até porque vai restringir ela do que ela mais gosta de fazer, que é sair, passear. Já tem uma acha já debilitada pela idade. E aí a gente tem que ver também, avaliar a condição de custo-benefício da pessoa também, né? Com certeza. 98 anos. Não é muita idade, não dá não. Então vale a pena mostrar esses casos até para as pessoas. Nesse momento, colocar ela acamada, tadinha, vai ser. Sim. Não, vale. E ela é muito lúcida. Ela é lúcida, né? Muito isso. E reclama. Ai, seu Deus, filho, não deixa eu fazer nada. Assim, então acho uma coisa que vamos mostrar esses casos meio assim, desesperadores, para ver que a gente tem como investir, tem como tentar, se o paciente permitir, né? Se a família, tanto clinicamente, como se ele aderir também, né? Sim. Ela não adere muito não, mas os filhos ficam em cima dela. Agora ela aderiu. Uma descompressão local também, um sapato mais adequado ajuda muito. E aí existem profissionais que cuidam de offloads, de aparelhagens, de espumas, que são apropriadas para esses tipos de deformações do pé. Então, ajuda muito na cicatrização. E no caso ali, a gente tem que manter uma ferida mais limpa, desbridar. E assim, eu usei, né? Eu usei muito PDT também, para diminuir aquela carga bacteriana, porque é uma osteomielite crônica que ela tinha. Então, sempre limpando de uma forma bem conservadora. Limpando bem, porque realmente cria aquela hiperqueratose, aquele meio de cultura ali. E aí você vai limpando, vai tratando, vai colocando o que você tem de recurso, e ela vai respondendo. Lógico que os antibióticos associados também, às vezes, quando... Eu já não sei nem mais se antibiótico, se é só com o tratamento com as coberturas, se é limpeza, porque tanto tempo que ela toma o mesmo antibiótico, não é possível não estar resistente àqueles antibióticos. Mas resolve. Então deixa ele que volta, não tem. E agora o último caso, eu deixei de propósito por último, porque assim, isso também é uma boa discussão. Esse calcânio. Você vai olhar esse calcânio, você vai dizer assim, não, isso é só uma úlcera por pressão, que é comum, né? Ambiente acamado, calcânio, sacra, né? Alguns trocantes, você vê que aparece logo, né? Sim. Esse é um caso interessante, emblemático, porque eu acho que eu poderia não ter feito o que eu fiz, depois de vendo para trás. É um paciente que ele não era isquêmico, mas eu não palpava pulso, então eu segui toda aquela rotina de arteriografia. Não tinha, assim, os vasos eram finos, mas não tinha nada para angioplastar. E aí eu não fiz nada. E aí você vê aquela necrose, você fica com vontade de botar no centro cirúrgico. Na minha dúvida aí eu botei as fotos, você vê que ficou? Não fica bonito. Você debrida, não fica aquele... Calcânio é um ambiente horroroso, né? É um ambiente hostil, é aquela gordura ali, não fica aquela tecido de granulação. Bonito. Granulação.
Nesse caso, Legal. depois que eu fiz aquele debridamento, obviamente que eu botei a terapia negativa, porque a gente não tem realmente o que fazer. Mas acaba necrosando de novo, é muito ruim. E aí a minha dúvida é, que a gente vai, né, vendo as coisas acontecendo, será que mereceria debridar? Olhando a lesão, será que a gente poderia fazer alguma coisa mais conservadora, um squarezinho, alguma coisa assim que você pudesse tentar remover devagar, não levando centro cirúrgico, tirando toda aquela região? Eu tenho uma forma, mas quer falar? Não, eu acho que poderia, a princípio, tentar ali um esquema, uma papaina, de repente, para tentar amolecer um pouco, mas acaba que no final é inviável, tem que realmente desbridar, remover. Necrose, ela aumenta muito rápido ali no calcânio. Eu penso um pouquinho diferente. É isso que eu queria, essa discussão de proposta. Eu penso um pouquinho diferente. Eu usaria uma forma mais conservadora. Você vê que aquela necrose não tem sinal de pus por baixo. Pelo menos na foto, tá? Não vi essa claro. ferida ao Às vezes vivo. a foto Porque a foto às vezes aumenta ou diminui, porque não deixa a gente ver o que tem por baixo. Mas então eu faria a palpação ali, verificaria se tem algum foco de pus. Se não tivesse, eu faria de uma forma bem conservadora. Trataria a pele em volta. Você vê que a necrose é centralizada. Tem tecido de granulação em volta. E aí eu limparia aquele tecido que está em volta. Tentaria cuidar, mantendo aquela casca. Porque às vezes aquela casca que a gente faz, que é uma escara, que é uma lesão por pressão ali causada no calcânio, ela sai. Ela não necessariamente você precisa ir afundando. Às vezes você tirando a compressão dali e deixando o organismo reagir, você deixa, ou até fazendo uma aplicação de um laser ali para estimular a biomodulação ali por baixo, você não precisa invadir tanto, porque o calcânio a gente não tem tecido. A gente expõe logo o osso. Bem hostil, né? Expor osso é uma osteomielite praticamente certa. Então eu levo o calcânio com muita cautela. Ah, Hannah, tem uma lesão aqui com esfacelo no calcânio, cheia de secreção purulenta, eu dou fétido. Aí é outra coisa. Eu vou arrancar tudo, vou expor o que tiver que expor, mas ali já vai estar mole, não vai estar aquela coisa mais seca, já vai estar infeccionado. E aí sim eu sou a favor do debridamento. Mas quando tem a casca, que tem essa, que a gente fala que quando é necrose de coagulação, é a mais cara, né? Que muita gente fala. Eu realmente, eu mantenho e previno. Às vezes, quando a gente aplica o laser, você dá para ver um pouquinho a profundidade que ela reflete a luz ali. E aí, se tiver muito superficial, tem feridas que tem essa capa de necrose que eu uso a terapia seca. Eles gostam da terapia seca. E aí, o que eu faço? Eu estimulo o mais seco possível, às vezes até com álcool, e um álcool 70, e essa capa sai formando um tecido maravilhoso embaixo. Mas isso tudo tem que ter uma avaliação de um profissional. Não, esse negócio da álcool 70 é sensacional. É outra discussão. Todo mundo... Mas assim, mas aí não é qualquer ferida que eu vou usar o álcool 70, pelo amor de Deus. Que aí quem tá ouvindo de casa que não sabe vai achar que tudo que é álcool 70. Opa, tem uma lesão presa aqui, eu vou botar álcool 70. Não, álcool 70 você pode até mumificar um dedo. Então você pode levar muitos prejuízos, mas por isso que tem que ter sempre... Mas eu sempre falei, eu gosto do álcool 70 na pele íntegra, pra limpar a pele íntegra. Depois eu hidrato, para tirar aquelas bactérias da pele que estão ali vivendo, entendeu? Exatamente. Não, mas que estão vivendo ali, contribuindo para alguma coisa futura. Aí eu já faço uma limpezinha, entendeu? Entendi. Mas eu acho que não. Não, isso é muito importante, porque isso gera muita discussão realmente. Porque é difícil você falar para uma família que aquela lesão, aquela imagem feia da necrose não é para ser retirada. Você pode, qualquer familiar, até mesmo os médicos que trabalham dentro de unidade, né, de terapia intensiva, qualquer pessoa que veja aquela lesão, não, que tem que remover. Vocês já ouviram, óbvio, né? O pessoal de CTI diz assim, o paciente está com sepse cutânea. Aí você vai olhar a lesão, um negocinho desse. Gente, pelo amor de Deus, cara. Veja direitinho como é que tá o quadro pulmonar, como é que tá a questão da infecção, antes tem uma infecção urinária. Gente, não é. Aí você vai lá no leito mesmo, faz o squarezinho, dá uma olhadinha, dá uma debridadinha de leve, não tem pus ali por baixo, sabe? Então, assim, é porque isso incomoda. Eu acho que o visual incomoda. A gente é feio, né?
É feio e não é. Eu tive. Esse caso fez eu pensar nisso, porque quando eu ressequei, eu não vi nada demais. E eu expus mais. Muito mais. E aí eu tive que lançar a mão da terapia negativa, porque eu não queria deixar aquilo tudo exposto para necrosar tudo de novo e infectar. Não cheguei no osso. Você vê que não era tão profundo. Entendeu? Então, assim, será que vale a pena sempre debridar quando você vê uma necrose? Acho que não, eu acho que a gente pode acompanhar. Agora, tem momentos que realmente você tenha realmente uma agonia, uma vontade de ressecar Começar a aqui, remover. nem que seja só para ver como é que tá por Dá baixo. o seguinte dilema: calcânio é sempre com cautela. Mas eu acho isso válido. Eu acho que Calcânio é calcânio. Então, ele é uma lesão à parte. porque a Ele não é região, uma a região é ruim. complicada. A região é complicada. Não, eu acho que é importante isso. É por isso que justamente o objetivo dessa nossa discussão é o médico entender que a enfermagem vai te dar muitas melhores opções e o enfermeiro, às vezes, entender que sem o médico ele não vai conseguir resolver aquilo. Então, por isso é a parceria que eu vivo sempre falo e vou bater na tecla até o fim. Pode ser que eu consiga que todas as pessoas se unam e que parem de achar que um sabe tá mais que brigando o com o outro. Sim. Porque a gente vê isso acontecer. E não só entre médico e enfermeira, entre os médicos e entre os enfermeiros, entendeu? E aí complica mais a vida. Porque você tem que confiar, você tem que acreditar no colega que está com você para você dar o melhor para o paciente. Não existe uma forma errada. Existem milhares de tratamento que você pode usar uma que eu não use. São condutas diferentes. São olhares diferentes, mas não quer dizer que a sua Que tá conduta tá errada e a minha tá E a gente já atinge o objetivo real, né? A nossa pode ser complementar. A cicatrização. Exatamente. Eu tenho parcerias com posto de saúde que eles me mandam. Às vezes eles não têm recurso. Eles falam, Rona, me ajuda. Aí eu falei assim, olha, o que você tem aí? A gente usa a melhor conduta. Entendeu? Não é porque ela tá usando uma coisa diferente da minha que tá errada. Não, são condutas diferentes. São muitos produtos no mercado, gente. É muita coisa. Não, com certeza. É muita coisa. Mas isso foi muito bom, essa discussão. Eu acho que a gente quer isso, fazer uma unificação de pensamentos para dar o melhor para o paciente com lesão. E assim acaba mais um episódio da nossa série.